Que a alegria do Senhor seja a nossa força nesse dia e também em todos os momentos da nossa vida. E vamos iniciar a nossa conversa espiritual mencionando o nosso tema de hoje. É um tema importante para a nossa vida com Deus. E o assunto é o seguinte: Deus está contente com o nosso relacionamento que temos com Ele? Vamos ler um texto no livro de Jó. Jó 42. Ao terminar de dizer essas coisas a Jó, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: Estou irado contigo e com os teus dois amigos, pois não falastes a verdade a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Levai 7 novilhos e 7 carneiros ao meu servo Jó, e oferecei um sacrifício por vós, pois certamente o aceitarei, para que eu não retribua a vossa ignorância, pois não falastes a verdade a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, fizeram o que o Senhor lhes havia ordenado, e o Senhor aceitou a intercessão de Jó. O nosso Deus é um Deus eterno, e aqui nós vemos assim um contratempo que deu entre os amigos de Jó e o nosso Deus. Deus não gostou de algumas coisas que ele ouviu dos amigos de Jó. E ele fez isso porque o nosso Deus é todo-poderoso. É um Deus eterno. Ele habita num alto e sublime trono. Ele é o nosso Pai Celestial. E o nosso Deus é uma pessoa. Ele tem emoções, tem sentimentos, tem vontade. E ele nos criou a sua imagem e semelhança. Por isso que nós também temos emoções, sentimentos, vontade. E um aspecto fascinante de Deus é que ele é sensível às nossas palavras. Ele percebe pelas nossas palavras se nós gostamos dele, se nós estamos interessados nele, se nosso coração almeja um relacionamento mais íntimo com ele. E ele também percebe pelas nossas palavras se nós o respeitamos, se nós temos consideração para com ele. E se nós falamos coisas verdadeiras a seu respeito. Deus sabe, por exemplo, se o relacionamento que nós temos com ele é um relacionamento de amor, é um relacionamento de paz, ou não, ou se nós só estamos querendo os benefícios, né? Tipo, me dá, um relacionamento interesseiro, voltado mais assim para obter bênçãos materiais. Deus percebe tudo isso. E enquanto esses 3 amigos de Jó, o Elifaz, o Bildade e o Zofar, estavam conversando com Jó, eles falaram muitas e muitas coisas acerca de Deus. Eles falaram sobre o que agrada a Deus, o que não agrada, como é que ele abençoa, como é que ele deixa de abençoar, como é que ele age em certas ocasiões. Eles falaram e falaram coisas, e também, no meio das coisas que eles disseram, eles não falaram coisas verdadeiras a respeito de Deus. Um exemplo disso. Eles disseram assim, que Jó estava passando por aqueles dias difíceis, né? Jó estava sofrendo, porque Deus estava disciplinando ele. E que também a mão de Deus estava pesando sobre Jó, que Jó era cheio de pecados e tinha muita iniquidade na vida dele. Então Deus resolveu disciplinar Jó e pesar a mão sobre ele. Mas nada disso é verdade. Isso eles falaram da cabeça deles sobre Deus. Deus não estava fazendo nada disso. E as palavras que esses amigos de Jó falaram desagradaram a Deus. Deus não gostou de ouvir certas coisas a seu respeito. E a tal ponto, Deus se indignou com esses amigos de Jó, que Deus se recusou a ouvir as orações deles. Precisou que Jó orasse por eles para que a coisa ficasse melhor para o lado deles em relação a Deus. Será que isso pode acontecer conosco? Nós somos filhos de Deus, mas será que nós podemos, assim, estar falando coisas acerca de Deus e dizer coisas que não são verdade acerca de Deus, a ponto
do nosso Deus ficar indignado contra nós e fazer como fez lá com os amigos de Jó, que não ouviu mais as orações deles? Será que isso acontece? Deus, de repente, não ouvir as nossas orações porque estamos falando coisas indevidas sobre ele? Eu tive pensando assim, ó. Jesus disse que Deus é o nosso Pai Celestial. Deus, então, é Pai. E ele nos criou, homem e mulher, e Deus também criou todas essas funções. Foi Deus quem criou o pai, a mãe, os filhos, a família, tudo criação de Deus. E eu estive pensando assim que nós, como pais, nós gostamos muito de que nossos filhos falem bem de nós. Gostamos que nossos filhos nos respeitem, nos obedeçam, reconheçam um pouco, assim, de todos os esforços que nós fazemos por eles. Isso nos deixa bem felizes e até nos dispõe o nosso coração. A gente dá coisas boas para os filhos, cada vez mais. Mas, porém, se os nossos filhos não nos respeitam, falam mal de nós para os outros, reclamam, nos criticam, não reconhecem nada do que fazemos por eles, isso aí entristece nosso coração. Claro que, como pais, a gente continua dando coisa para os filhos, mas eu creio que em situações assim a gente até segura um pouco as nossas boas dádivas para ver se os filhos aprendem alguma coisa, né? Assim como Deus, ele segurou a resposta de oração para aqueles 3 que ofenderam a ele, nós também, como pais, podemos agir de uma maneira a segurar um pouco os benefícios para os nossos filhos, assim, né? Pelo fato deles estarem agindo de uma maneira tão inadequada conosco. Então, será que nós, como filhos de Deus, temos falado, temos reclamado, temos dito coisas sobre Deus que têm desagradado a Ele? Ou também, será que nós temos ensinado coisas sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre Jesus, que não são verdades? Porque nós conhecemos pouco a Deus. Essa é uma realidade. Nós conhecemos muito pouco sobre Deus. Quem sabe a gente possa ter falado, estar falando coisas inadequadas a respeito dele. E aqui, esses 3 amigos de Jó, eles tiveram que oferecer um sacrifício, oferecer novilhos, carneiros, para Deus se tornar favorável a eles de novo. É que na época do Antigo Testamento era assim. As pessoas pecavam, desagradavam a Deus, para que Deus se tornasse favorável àquela pessoa, ela então oferecia sacrifícios de animais. Hoje é diferente. Hoje, se nós desagradamos a Deus, se nós pecamos, nós praticamos o que está escrito em 1 João. Nós confessamos os nossos pecados, reconhecemos diante de Deus os nossos pecados, e Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se porventura nós estamos assim numa situação delicada com Deus, está bem na hora de confessar os pecados para que possamos ter restaurado a nossa presença diante dele. Tem um texto aqui em Malaquias que ele é muito bom. É Malaquias 3:13. Olha só. Deus está falando com as pessoas ali, né? Com o seu povo. As vossas palavras foram hostis contra mim. As vossas palavras foram duras contra mim, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, mas em que nós falamos contra ti? Falastes que é inútil servir a Deus. E que vantagem tivemos em ter cuidado em guardar os seus preceitos e por termos lamentado diante do Senhor dos Exércitos? Pois agora nós consideramos felizes os orgulhosos, os que cometem maldades e prosperam. Eles desafiam a Deus e escapam sem acontecer nada com eles. Deus sentiu no coração essas palavras. Essas palavras pesou no coração de Deus. Porque eles estavam dizendo assim, ó, Deus, nós obedecemos a tua palavra, nós fazemos orações, nós damos oferta, nós vamos no templo, e a nossa prosperidade é pouca. E olha ali, aqueles soberbos, os arrogantes, cada vez prosperam mais, as riquezas deles aumentam. E as pessoas que pecam não acontece nada com elas. Então eles reclamaram duramente contra Deus. E Deus sentiu, aquilo fez mal assim para o coração de Deus.
O Senhor, assim, ele se entristeceu com isso. E aqui nós vemos também o tipo de relacionamento que essas pessoas tinham com Deus. Eles queriam prosperar, enriquecer, mais e mais bens materiais, e o relacionamento deles com Deus era isso, para receber só benefícios assim materiais. Mas, junto com esse tipo de pessoas, tinham outras pessoas, nesse mesmo texto de Malaquias. Olha que interessante isso aqui. Malaquias 3 ainda. Então aqueles que temiam o Senhor falaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. E diante deles se escreveu um memorial para os que temiam o Senhor e para os que honravam o seu nome. E naquele dia que prepararei, eles serão meus, diz o Senhor, minha propriedade exclusiva. Terei compaixão deles como um homem tem compaixão de seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o mal, entre o que serve a Deus e o que não serve. Esse texto aqui tinha pessoas assim de outro nível. Eles estavam conversando entre si, eles respeitavam a Deus, falando sobre a bondade do Senhor, sobre a misericórdia de Deus sobre a vida deles, como Deus era bom. Então, eles tinham um outro perfil no coração deles e eram pessoas que agradavam a Deus. E Deus disse que essas pessoas são propriedade exclusiva dele, são um tesouro particular para ele. E essa mesma expressão, povo de propriedade exclusiva de Deus, nós encontramos também no Novo Testamento, em 1 Pedro. Isso aqui é muito bom. Tem textos da Bíblia que são assim, bom demais. Olha só, Deus está falando a nosso respeito, né? Quem é que nós somos, afinal? Nós cremos no Senhor Jesus, mas o que nós somos? Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, aqui nós somos geração eleita, quer dizer, nós que cremos no Senhor Jesus, fomos escolhidos a dedo pelo próprio Deus para crer nele, para crer em Jesus. Sacerdócio real que nós somos. Nós, os que cremos em Jesus, somos sacerdócio real. Nós que temos fé, todos que temos fé. O que é ser um sacerdote real? Significa que nós temos acesso direto a Deus. Não precisamos pedir para ninguém. Oh, ora por mim. Ou se sentir que não pode chegar na presença de Deus. Nós somos sacerdotes reais, nós temos acesso direto a Deus. Direto. Podemos orar a Ele. Podemos pedir perdão pelos nossos pecados. Podemos fazer oração por outras pessoas e elas serem abençoadas. Isso é assim, nós precisamos exercer o nosso sacerdócio real. E também, nós somos nação santa, pessoas separadas para Deus, pessoas que Deus quer se relacionar. E somos o povo de propriedade exclusiva dele. Nós somos um tesouro particular para Deus. Nós somos muita coisa. Essa fé que nós temos no Senhor Jesus, que Deus nos deu, ela é toda maravilhosa, ela é toda poderosa, né? E nós recebemos muitos benefícios espirituais em nossa vida. E aqui está dizendo que é para nós anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu estive pensando assim, ó, que muitas vezes, em vez de a gente pregar para as pessoas e querer dar um sermão nas pessoas, a gente pode falar das grandezas de Deus de uma maneira simples. A gente pode, numa conversa, dizer assim, puxa, Deus é bom, sabe? O Deus que eu creio, Ele me ama. Ah, eu me sinto amada por Deus. Olha que grandeza a gente está falando do amor de Deus de uma maneira suave. Ou então a gente pode falar, bah, eu estava me sentindo meio mal, sabe? Eu conversei com Jesus, e Jesus me fortaleceu. Pô, Jesus é minha força. Eu estava meio assim, meio sem direção no assunto, e brilhou. Jesus me orientou, Jesus é minha luz.
Isso aí são as grandezas de Deus na nossa vida, com palavras assim cheias de significado. Uma maneira boa de você conversar com alguém e as pessoas serem abençoadas. Agora que nós sabemos assim algumas coisas que agradam a Deus e o que não agrada, tem um assunto interessante para nós aqui. Em 1 Coríntios 15 diz assim, ó, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Parece que não, mas as más companhias têm o poder de nos afetar. E como diz aqui o Salmo 1, primeiro salmo da Bíblia, diz assim, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então aqui nos orienta que não é agradável a Deus a gente se sentar na roda de pessoas que falam mal de Deus. Nós precisamos ser prudentes. A prudência você sabe, né? Aquela habilidade de você enxergar o mal e evitar o mal. Então a gente ficar sentado numa roda onde as pessoas não têm nenhuma consideração por Deus, onde falam coisas descuidadas sobre Deus, zombam até escarnecem de Deus, isso não é uma coisa boa. Principalmente porque nós estamos sentados e acaba que a gente tem que balançar a cabeça assim, sabe? As pessoas estão falando mal de Deus e nós temos que balançar a cabeça e dar aquele sorrisinho para não perder o amigo, sabe? Isso não é bom para nós. Deus que está ouvindo tudo isso, pessoas falando mal dele, pessoas zombando dele e nós ali participando disso. Deus também não quer que a gente repreenda o zombador. Sabia disso? Em Provérbios 9 ele nos orienta. Ó, o que repreende o escarnecedor, o que repreende o zombador, traz afronta sobre si. E o que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Então, não repreendas o escarnecedor para que não te aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. A orientação da sabedoria de Deus é o seguinte: você quer repreender alguém? Quer censurar alguém? Então que seja uma pessoa sábia, que vai ouvir, uau, isso que ele está falando faz sentido, e vai crescer. Agora, se você vai repreender o zombador, o escarnecedor, essas pessoas que a gente pode estar sentado, estão falando mal de Deus, isso vai se voltar contra ti. Vai ser ruim para ti e não vai adiantar nada na pessoa. Então, a sabedoria é essa, não repreende. Se você está numa roda assim, te levanta, sai de fininho, ou quem sabe experimenta fazer uma oração silenciosa para Deus agir naquele meio, para dissipar esse mal-estar, né, de estarem falando mal do Senhor, na tua presença. É uma ideia. Então, bem-aventurado o homem e a mulher que temem o Senhor e que tem grande alegria nos seus mandamentos. Deus nos chamou para nós temermos a Ele, respeitarmos profundamente a Ele. Não vamos ofender a Deus, né? Somente sentado, participando e concordando de pessoas que falam mal de Deus, dão risadas, coisas assim. E agora eu queria ler um salmo, aonde assim a gente encontra assim um alto nível de pessoas, né? Da maneira como elas se relacionam com Deus. Aqui no Salmo 45, é muito bonito. Diz assim: meu coração transborda de boas palavras. Consagro ao Rei o que eu compus. A minha língua é como pena de um escritor habilidoso. Tu és o mais formoso entre os filhos dos homens. A graça se derramou nos teus lábios. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Essas pessoas estão louvando a Jesus, ao Rei Jesus. E olha que palavras bonitas, que palavras agradáveis, palavras assim poéticas, profundas. E nós podemos, com os nossos lábios, falar palavras de carinho, palavras de doçura, palavras de amor para o nosso Deus, para o Senhor Jesus, para o Espírito Santo. Nós podemos assim dizer palavras que demonstram
respeito, admiração, amor. Combina bem para nós que cremos no Senhor. Por que Deus derramou o amor dele nos nossos corações? Por meio do Espírito Santo que ele nos deu, nós podemos expressar o nosso amor por meio de palavras. É uma das maneiras que nós expressamos amor pelo nosso Pai Celestial, pelo nosso Deus, é por meio de palavras. Assim como ele não gosta de ouvir palavras que ofendem a ele, Deus aprecia muito ouvir palavras que exaltem a ele. Ouvir palavras de verdade a seu respeito. Então, pode ser que a gente não saiba muito bem como construir frases bonitas para falar com o nosso Pai Celestial ou para honrar a Jesus, mas para isso a gente pode usar alguns salmos. Eu selecionei aqui alguns com umas frases assim excelentes. Olha só, o Salmo 111:1. De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. E olha o Salmo 113. Aleluia! Louvai ao Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Você pode anotar essas frases e no seu momento particular com Deus de oração, ou quando você está orando com alguém, você pode dizer essas coisas assim: de todo o coração vou render graças a ti, Senhor. Olha que bonito. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Isso aí são frases assim que Deus se agrada de ouvir, frases profundas. E mais duas aqui, ó, no Salmo 116. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, vou invocá-lo enquanto eu viver. Olha só, você está começando a sua oração a Deus e você: eu te amo, Senhor. Te amo, meu Pai Celestial, porque tu ouves a minha oração. Olha que intimidade, né? Um relacionamento assim mais íntimo, mais gostoso, mais doce com Deus. E esse último aqui no Salmo 108. Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Olha só, firme está o meu coração. Eu vou cantar para ti louvores com toda a minha alma, com todo o meu ser. Olha que padrão de palavras assim, para a gente se dirigir a Deus em oração, ou num louvor pessoal, ou quando você está orando com algumas pessoas. É bonito, né? E Deus se agrada de ouvir palavras assim do nosso coração. Para finalizar a nossa meditação, esse conjunto assim de atitudes da nossa parte promove um relacionamento agradável com o nosso Deus. Por exemplo, como diz Êxodo capítulo 20, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que usar o seu nome em vão. Está no Antigo Testamento, mas isso também vale para hoje, porque o nome do Senhor é santo. Deus não se agrada que a gente faça brincadeiras, usando o nome do Espírito Santo, usando o nome de Jesus, contar piadas engraçadíssimas, usando o nome de Deus. Deus não gosta disso. E ele afirma que não vai ter por inocente a pessoa que fizer isso. Deus requer respeito, que o seu nome é santo. Essa é uma das coisas, uma das nossas atitudes que devemos ter. Outra coisa é termos cuidado com aquilo que nós falamos, aquilo que nós ensinamos, para que a gente fale e ensine coisas verdadeiras acerca de Deus, acerca da sua palavra. E também evitar de ficar sentado na roda de pessoas que zombam de Deus, né? E por último, praticar nos nossos momentos sós com Deus, nas nossas orações, essas palavras tão lindas, profundas que estão escritas nos Salmos, torná-las como nossas assim, para criarmos um relacionamento com o Pai Celestial mais íntimo. Então, eu creio que, a partir daí, o título da nossa mensagem, né? Será que Deus está contente com o nosso relacionamento com Ele? Nós, melhorando a nossa performance, certamente Deus vai se agradar, vai ficar contente no relacionamento que temos com Ele. Amém? Então, seria isso. Encerramos aqui a nossa reflexão nesse dia e desejo a todos que nos encontremos no próximo vídeo. Até lá!